E aí, pessoal, a paz do Senhor a todos. Estamos aqui para mais uma aula de reposição, para Santa Ceia, que ocorrerá neste domingo. E por conta disso não haverá EBD presencial. E para quem não é daqui da nossa igreja, aqui estamos da Igreja Assembleia de Deus, em Campo Capelinha. E a aula que será dada agora será a aula referente à classe dos jovens, né? Então vamos seguir hoje, essa aula vai ser bem interessante, vai falar sobre toda a história de Nabucodonosor, né? Lembrando aqui a todos que nós estamos na lição de número 7, né? Deus abate o coração do orgulhoso. Então vamos seguir aqui. E a gente vai já para a primeira o versículo, né? E que está se passando todo o ocorrido. A gente vai fazer uma análise desse versículo, todo o capítulo, quase todo o capítulo, posso assim dizer, para a gente ter uma ideia do que foi que aconteceu e uma aplicação muito interessante sobre o que ocorre a Nabucodonosor, né? Algo que é clínico, né? Vamos lá. Vamos primeiro fazer essa leitura aqui, vamos ler juntos aqui, e para que a gente já tenha uma noção do que a lição vai trazer ao longo da lição, né? Nabucodonosor, aqui a gente está lendo em Daniel, Daniel no capítulo 4, e a gente vai ler aqui do versículo 1 ao 7, tá? Do 6, perdão. Vamos lá. Nabucodonosor, rei, a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempre eterno e o seu domínio de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava sossegado em minha casa e florescente no meu palácio. Tive um sonho que me espantou e as imaginações da minha cama e as visões da minha cabeça me turbam. Por mim, pois, se fez um decreto pelo qual fossem introduzidos à minha presença todos os sábios da Babilônia para que me fizesse saber a interpretação do sonho. Essa é a palavra básica, né, chave aqui, para a gente ter uma ideia mais ou menos do que a gente vai estar encontrando ao longo da lição, né? Teve mais coisas aqui, a gente já fala que ele já teve um sonho, né? Que ele ficou perturbado, né? Então vamos seguindo aqui. Ele, né, Nabucodonosor, ele tinha toda uma questão dele se vangloriar daquilo que ele era. Então, aqui a gente percebe já no versículo 4, ele diz assim: eu, Nabucodonosor, estava sossegado em minha casa e florescente no meu palácio. E aí, ele tinha de fato estendido seu império e alcançado grande sucesso. Ele tinha de fato ganhado prestígio das pessoas que estavam no seu reino, de todos os países, né, circunvizinhos ali. Todo mundo sabia quem ele era, então ninguém imaginava assim, tipo, olha, Nabucodonosor, a gente não vai nem tentar nada, porque ele é um grande rei. Então, ele sabia disso. Então, no momento que ele descobre isso, ou melhor, no momento que ele percebe, né, a grandiosidade do seu reino, ele começa a ter um coração orgulhoso, né, vamos assim dizer. Vamos seguir aqui para os detalhes. No versículo 8, tá, do capítulo 4 ainda, ele diz assim, ó, mas, e eu vou voltar para esse mais que eu grifei para vocês, mas, por fim, entrou na minha presença Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, e no qual há o Espírito de deuses santos. E eu contei o sonho diante dele. Beltesazar, príncipe dos magos, eu sei que há em ti o espírito dos deuses antigos, e nenhum segredo te é difícil. Dize-me as visões do meu sonho que tive e a sua interpretação. Porque eu falei que eu já grifei o mais ali. Gente, antes desse versículo 9, ele tinha chamado vários outros magos, né, os astrólogos, vamos assim dizer,
pessoas que trabalhavam no reino dele. Então, ele chama esses homens, né, que, detalhe, eles estavam já existiam antes de Daniel chegar, né, ter sido levado em cativeiro, e ele consulta esses homens primeiro. Só que eles não têm uma interpretação para aquele sonho que ele teve. Foi um sonho muito específico. Então, ele pega e chama Beltesazar. É um trava-língua falar esse nome, porque eu falo Daniel mesmo. E aí ele chama Daniel para que interprete esse sonho para ele. E olha só o detalhe. Ele diz aqui, ó, ele explica o porquê do nome de Daniel se chamar Beltesazar, porque era segundo o nome do Deus deles. Então, é muito comum as pessoas em pregações se referirem a Ananias, Misael e Azarias como Sadraque, Mesaque e Abednego. São nomes dos deuses babilônicos, tá? Então, são nomes que não são os originais deles. Então, a gente pegou aí esse gancho aí de pregações e pessoas sempre falando nesse termo de Sadraque, Mesaque e Abednego, e a gente nem sequer se lembra que o nome verdadeiro deles era Ananias, Misael e Azarias, né? E, obviamente, Daniel. Então, sempre quando a gente vê isso, a gente tem que fazer esse exercício de lembrar dos verdadeiros nomes. Ninguém vai gostar e, com certeza, vocês não gostariam de que chamasse vocês por outro nome, né? Então, vamos tentar, ainda mais se for um nome dedicado a um Deus que não é o seu. Então, tem todo um significado profundo nisso. E ele reconhece, né, o Espírito de Deus e santos. Então, ele reconhecia que Daniel era diferente dos outros. E aí, tem um título aqui que vocês já estão lendo. Diante das dificuldades, os descrentes buscam socorro daqueles que dão testemunho de Deus. Gente, isso é uma verdade, assim, incrível. Mas detalhe, não é você dizer que é cristão. Todo mundo, qualquer pessoa pode dizer isso. É aquele que dá testemunho. Então, pessoas que dão de fato testemunho, elas de fato vão ter essa diferença na vida e sim, elas serão consultadas em momentos difíceis. Pode ser uma pessoa que esteja passando por um problema e procure você para pedir uma oração, e tudo isso vai depender da sua postura, né? Vamos seguindo aqui. E aí, na descrição do sonho, né, que Nabucodonosor teve, né, finalmente vamos entender agora como foi esse sonho. Versículo 10. Assim as visões da minha cabeça, na minha cama, eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra cuja altura era grande. Crescia essa árvore e se fazia forte, de maneira que a sua altura chegava até ao céu, e foi vista até os confins da terra. A sua folhagem era formosa e o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos debaixo dela. E os animais no campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e toda a carne se mantinha dela. Então, assim, já vê a descrição do sonho, que faz referência totalmente a ele, né? Grifei mais uma vez, a árvore no meio da terra, cuja altura era grande, né? Era como ele era visto, né? A forma como não só ele se via, mas como as pessoas de geral viam, né? E era formosa e seu fruto abundante. Então, era toda uma visão de prosperidade que havia naquele reino, né? Então, era um reino próspero, vamos assim dizer, né? E havia sustento para todos, né? Assim, as pessoas que viviam ali, eles tinham todo um refúgio no reino de Nabucodonosor, né? Era um rei que provia de certa forma, mas a gente vai ver uma coisinha aqui, que ele meio que providenciava segurança e tudo mais para as pessoas. Vamos seguindo aqui. E aí, vem a parte do versículo 14, que diz assim: clamando fortemente e dizendo assim, do 13, perdão. Estava vendo isso nas visões da minha cabeça, na minha cama, e eis que um vigia, um santo, descia do céu, clamando fortemente e dizendo assim: derribai a árvore e cortai-lhe os ramos, e sacudi as suas folhas e espalhai o seu fruto. Afugentem-se os animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos, mas o tronco com as suas raízes deixai na terra, e com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo seja molhado.
e do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais da grama da terra. Seja mudado o seu coração para que não seja mais coração de homem, e seja lhe dado o coração de animal, e passem sobre ele 7 tempos. Vamos lá, lembra que eu falei que eu tinha grifado mais nesse versículo aqui? Vamos lá voltar. Nesse versículo 8 eu grifei o mais. E aqui de novo a gente vê no versículo 15 o mas de novo. Por que eu grifei? Existe o mais com i, que é soma. Existe mas com acento agudo, que é algo mal, algo ruim. Existe o mas, que é esse que vocês estão vendo. Esse mais é de contraposição. É quando você está afirmando algo que está acontecendo, e aí chega mas... E aí, por que eu grifei? Pronto. No versículo 8. E aí, o que aconteceu no versículo 7? Ele já tinha o quê? Chamado os outros magos. E aí ele chega no versículo 8. Mas, por fim, entrou na minha presença Daniel. Ele já chama o nome de Daniel, o nome original. É tipo assim, tava tudo ruim, ele não tava conseguindo ter o significado que ele gostaria do sonho, mas aí chega Daniel. Você percebe o sentido desse mais, de contraposição àquilo que estava ocorrendo, né? E aí, de novo, ele traz esse mais aqui no versículo 15. Por quê? Primeira parte que eu grifei ali, derribai a árvore. Beleza, para derrubar a árvore. E aí no versículo 15 ele já começa. Mas o tronco, com suas raízes, deixai na terra. Ou seja, iria ser de fato derrubado, ele iria cair, mas não seria morto. Tá? Ele não seria destruído por completo. Então, é importante a gente pegar esses detalhes, principalmente da gramática textual, porque às vezes a gente pode acabar se atrapalhando, a gente pode acabar deixando de passar alguns detalhes, acaba não tirando de fato o que a palavra está querendo passar para a gente. Né? Vamos lá. E aí, por fim, a última palavra que eu grifei aqui, e seja lhe dado um coração de animal. A gente vai analisar bem essa questão aqui. E aí, o que ele diz aqui? Então, Daniel, no versículo 19, então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônico quase 1 hora, e os seus pensamentos o turbavam. Falou, pois, o rei e disse, Beltesazar, não te espantes o sonho, nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar e disse, Senhor meu, o sonho seja contra os que te têm ódio, e a sua interpretação para os teus inimigos. O que a gente já está pegando aqui logo de início? Olha a forma como Daniel se portava diante do rei. E aí a gente já coloquei no título aqui, mesmo para comunicar a verdade é preciso ter prudência e saber a forma adequada de se expressar. É muito comum a gente ouvir pregações, isso eu já falei até em aulas presenciais, sobre pregações de pessoas que chegam, bota o dedo naquele incrédulo do seu chefe e diz isso e... Gente, ó o exemplo de Daniel. Eu tô falando de algo que um pregador diz para o que a Bíblia tá dizendo. Ó como Daniel, mesmo sabendo de tudo ali, e ele entendeu, por isso que Daniel ficou preocupado ali com o que iria acontecer, ele sabe como falar com Nabucodonosor. Então, em tudo a gente tem que dar exemplo. Ali no versículo 8, que eu trouxe para vocês sobre o mais, que depois de ele consultar os astrólogos e tudo mais, ele vai consultar Daniel. Depois disso, né, que ele vai procurar Daniel. Daniel não chega até ele, agora que você vem me procurar, por que você não ficou com seus astrólogos? Eu não vou te dizer nada não. Ele não fez nada disso, e poderia até ter feito, posso assim dizer. Ele poderia ter se irritado. Só agora vem me procurar. Não. Ele, com toda a educação, com toda a prudência e com toda a cautela, ele ouve o sonho do rei. E mesmo ali, depois de 1 hora, né, que ele mostra aqui na palavra preocupado, ele traz a interpretação da palavra. Então, o saber como falar, o que falar, gente, isso diz muito sobre o nosso caráter e nossa conduta.
é aquela coisa, não basta simplesmente falar que a gente é cristão, é necessário a gente viver através de nossas atitudes. São as nossas atitudes que no fim das contas vão revelar sobre nossa identidade. Vamos lá, seguindo aqui. Ele já diz logo de cara no versículo 22. És tu, ó rei, que cresceste e te fizeste forte. A tua grandeza cresceu e chegou até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. E aí, ele já é direto. Já diz logo, ó. Não é outra pessoa, não é seus inimigos, não é guerra. Aqui a gente não tá falando de uma árvore. A árvore é uma pessoa que é você. Ele já foi logo curto e grosso. Melhor, curto, mas não foi grosso. O sonho era algo forte, né? Então, por si só, era uma interpretação forte, né? Mas Daniel ali, mesmo assim, entendendo o que ia acontecer com Nabucodonosor, ele vai com toda a cautela do mundo para falar com ele. E aí, vamos seguindo ali no versículo 24. Esta é a interpretação, ó rei. E este é o decreto do Altíssimo que virá sobre o rei, meu senhor. Serás tirado de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e te farão comer erva como os bois. E serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. E quanto ao que foi dito que deixassem o tronco com as raízes da árvore, o teu reino voltará para ti, depois que tiveres conhecido que o céu reina. Então, perceba que existe aqui a interpretação, né, do que iria ocorrer e um porquê ele estava passando por isso, né? Para que ele de fato reconhecesse de que Deus é que está acima dele, não ele acima dos homens, né? Ele tinha aquela visão lá de que, eu sou o grande. Não, você não é nada. E para que ele entendesse que tudo aquilo que ele estava tendo era a permissão de Deus para um propósito. Tinha uma especificidade, não ele, pelos seus esforços, estava fazendo alguma coisa, que por ele sozinho, ele não iria fazer absolutamente nada. Então, assim, quando a gente vê esses detalhes, é importante a gente perceber como Deus está tratando. Detalhe, é um rei ímpio, é um rei que não cria em Deus, mas tinha um grande respeito por Daniel, que servia a Deus verdadeiramente, né? Então, olha só como as coisas são. Vamos lá, transição aqui. E aí, Daniel dá um conselho no versículo 27. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e desfaze os teus pecados pela justiça e as tuas iniquidades usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a sua tranquilidade. Ó o que Daniel já está aconselhando. Gente, vamos lá. É qualquer pessoa que chega para um rei, vai dizer para ele que ele vai sofrer, ele vai perder a riqueza, vamos assim dizer, dele, o prestígio dele. E chega e diz, muda aí essa forma de trabalhar, muda essa forma de agir, né, dentro do seu reino, dá valor aos pobres. É qualquer pessoa? Não é qualquer pessoa, né? E Daniel foi justamente essa pessoa que chega até Nabucodonosor e diz para ele mudar. E ele diz, quem sabe aumenta o tempo de sua tranquilidade. É porque se houvesse de fato um arrependimento genuíno de Nabucodonosor, Deus teria misericórdia. Esse era o que Daniel estava meio que querendo dizer para ele, né? É que desse tempo de mudança. Oportunidade ele teve, mas enfim. A gente vai seguindo aqui que depois, 12 meses depois, se cumpre o que Deus havia dito que aconteceria com Nabucodonosor. E a gente vem aqui no versículo 33. Isso foi logo depois que ele começa a se vangloriar do seu reino. Ele começa a dizer que o reino dele era maior do que todos, e ele começa a colocar, né, aquilo que ele tinha acima de tudo, né? E aí, na mesma hora, versículo 33, na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor,
E foi tirado dentre os homens e comia erva como os bois. E o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceu pelo, como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Olha só a descrição bíblica. E aí, quero conversar com vocês aqui. Vocês viram aqui esse título, Licantropia Clínica. O que é isso? A licantropia clínica, gente, é uma condição em que as pessoas, de fato, que são acometidas desse tipo de doença psicológica, tá? Elas, de fato, elas se comportam como animais. É uma doença clínica mesmo. Embora falando só de licantropia, eu vou deixar um artigo e um texto falando sobre isso na descrição do vídeo. O artigo vai estar falando sobre a questão da licantropia dentro da história. Ela é sempre confundida sobre os mitos. Então, tem um mito do lobisomem. Olha a descrição. Ele tinha pelos como de uma ave e unhas grandes como de uma ave. E aí a gente vai para a história do lobisomem, que é metade homem, metade lobo. Então, é uma história de licantropia, só que de forma folclórica, de forma de mitológica, de história e tal. Mas, com o passar do tempo, né, foram estudando se a psicologia foi avançando e perceberam que existe, de fato, o caso de licantropia clínica, por isso o nome clínica, que de fato são pessoas que elas perdem o entendimento, e foi isso que aconteceu com Nabucodonosor. Ele perde o entendimento de si, ele perde a consciência dele de si, passa a se comportar como animal. Ele começa a comer grama, ele passa a agir dessa forma. Então, olha só como a história ela está no nosso presente, né? Então, ele passa a se comportar como animal, né? Então, vamos seguir aqui, que é uma parte que agora a gente vai trazer sobre a advertência sobre o orgulho, algo que a gente precisa refletir muito, né? O próprio Jesus, gente, ele traz esse alerta, né? Tá em Lucas 14:10. Eu vou estar lendo aqui. Mas, quando fores convidado, vai e assenta-te no derradeiro lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga: amigo, assenta-te mais para cima. Então terás honra diante dos que tiverem contigo à mesa. Porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Olha só que coisa. Mas até a pessoa que é falsa na sua humilhação, ela está tentando se exaltar. Por quê? A pessoa que ela está querendo se humilhar falsamente, só para ter um certo prestígio, ela está querendo se vangloriar de alguma coisa, ela está querendo mostrar para as pessoas humildade, e isso não é verdade. Um exemplo de humildade a gente tem Jesus e lê Daniel, gente. Daniel é um grande exemplo de humildade. Poxa, Daniel era um dos mais inteligentes ali, ou posso dizer o mais, né? Que Nabucodonosor fez uma avaliação ali com os jovens e vê que eles eram 10 vezes mais inteligentes. Então, Daniel ele poderia chegar ali e dizer: ah, não, eu sou maior do que vocês, sou mais inteligente, sou mais preparado e tudo mais. Não, em nenhum momento ele fez isso, porque ele não precisava, olha o que eu vou dizer, ele não precisava se autoafirmar de algo que ele tinha certeza. Ele não precisava se autoafirmar de algo que ele tinha certeza do que ele era. Eu não preciso ficar me dizendo para todo mundo que eu sou cristão. Eu sei o que eu sou. Se alguém me perguntar: você acredita em alguma coisa? Eu sou cristão, acredito em Jesus. Mas eu não preciso ficar me autoafirmando. Eu não preciso ficar me autoafirmando de algo que eu tenho, não preciso ficar me autoafirmando de algo que eu sou. Não. Eu tenho certeza do que eu sou, eu tenho certeza do Deus que eu sirvo. E Daniel era essa pessoa. Ele precisava ficar se autoafirmando. Ele tinha certeza que o Deus que ele servia. Então, muito cuidado, não se preocupe com pessoas que precisam o tempo todo dizer o cargo que eles têm, toda hora ficar dizendo o cargo que eles têm. Ah, porque eu sou líder. Ah, porque eu sou isso. Ah, porque eu sou aquilo. Se toda hora se autoafirmando, por quê? O que é que tem por trás disso? Tá, beleza, você já sabe que você é, mas por que toda hora falar isso? Isso a gente se estende para várias questões do nosso cotidiano. Pessoas que carregam uma arrogância, querendo simplesmente mostrar aquilo que são, né? Então, muito cuidado até naquilo que você se alegra, porque às vezes você está se alegrando achando que você está acima das pessoas, e não é essa a verdade, não é isso que Deus quer para você.
Deus quer te ensinar uma humildade em que todos estão no mesmo nível diante de Deus. E para encerrar a aula de hoje, deixa essa mensagem aqui, que é de fato o resumo da lição, que diz assim: nunca devemos nos orgulhar de nossas capacidades e realizações, pois em tudo dependemos da graça de Deus. Você é dependente da graça de Deus. Então, se você conquistou uma bênção que você tanto desejava, você conseguiu passar na universidade, conseguiu aquele emprego, enfim, seja lá o que for, não se orgulhe da sua capacidade. Se orgulhe, de fato, se alegre da dependência em Deus, porque foi por meio disso que você conquistou, né? Então, sua vida que você tem hoje é graça de Deus e dependência de Deus, tá? Então, essa reflexão, qualquer coisa estou à disposição e pode me mandar mensagem. Se vocês quiserem, eu posso mandar o slide lá no grupo. E se você chegou até aqui, por gentileza, deixa aquele curtir só para eu saber que você chegou até o final, tá? Deus abençoe.